Boa noite, irmãos, a paz. Eu trago uma palavra de encorajamento para o teu coração nesta noite. Mas antes eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus por estar aqui. Eu estou sempre tendo a oportunidade de compartilhar dos momentos alegres dessa igreja. Eu acompanho o pastor Luiz Alberto já há muitos anos, nós somos amigos há mais de 20 anos. E deixe-me dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo uma fase de crise no meio evangélico, crise de integridade. Você sabe muito bem disso. E eu estava ali no meio do louvor, estava olhando para esse lugar, olhando o pastor Luiz Alberto, o jeito dele trabalhar, de fazer as coisas. Pense numa coisa, nós estamos um tempo aqui comemorando 21 anos de existência desse ministério. Um mercenário não fica 21 anos num só lugar como o pastor Luiz Alberto. Um mercenário não dá a sua vida a um só lugar há 21 anos com a sua família. Então o que eu quero dizer para você, ame o seu pastor, honre a vida do seu pastor e da sua família. Olhe, porque a obra fala por si só. Nós hoje, como eu disse no início, vemos às vezes movimentos que com a mesma força que vem, a mesma força vai embora. Descem de paraquedas homens se intitulando os Todos Poderosos. Lá perto da minha igreja tem uma faixa bem grande, o profeta das nações. Ele chegou soltando fogos para todos os lados, e com a mesma força que ele veio, o profeta das nações sumiu, foi embora. E você está aqui, servindo a Deus. Eu sinto no meu coração dizer isso. Ore pelo pastor Luiz, pela sua família, e honre esse ministério, porque você tem um pastor. Quando alguma coisa vier ao seu coração, considere o que eu estou dizendo a você. Um homem de Deus, ele enterra o seu umbigo no seu lugar e dá a sua vida. Bispo Roberto, fundador da nossa denominação, dizia: nós somos igrejas de plantar árvores, e aqui está uma árvore plantada. Não para a glória do homem, mas para a glória do Senhor. E eu gostaria de dar uma salva de palmas com você ao Senhor por isso. A Ele toda a glória. Glória a Jesus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Como eu disse, eu trago uma palavra de encorajamento para você. Muito obrigado, pastor Luiz Alberto, a Ana, a turma aí, não é? A filhona está aqui também, uma gata, aleluia. Que o Senhor prepare um casamento, Jesus, não é? Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. Eu quero compartilhar com os irmãos de algo que tem acompanhado o meu coração, a minha vida, nesses dias. E eu espero sinceramente que esta palavra possa abençoar a sua vida nessa noite. Livro do profeta Ezequiel. Se você tem dificuldade de achar esse livro, CETEB em você, por favor. Procure o CETEB. Vai para a escola bíblica. Ezequiel, pastor, tem na Bíblia? Tem, antes do livro do Apocalipse. Você vai achar o livro do profeta Ezequiel. E para não dizer que eu não sou legal, vem depois de Gênesis. Pronto. Te ajudei. Você achou? Vê se seu irmão lá esteja meio perdido. Seja misericordioso. Diga: irmão, vou te ajudar a achar o livro. Vamos orar, meus irmãos. Coloque a mão sobre a Bíblia e diga assim: Senhor, eu creio que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu abro o meu coração para receber o alimento do céu, porque tu disseste que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Obrigado, Senhor, pelo alimento desta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Eu peço que o Senhor unja os meus lábios, Senhor, e que esta palavra possa restaurar vidas nesta noite, para a honra e glória do teu nome, amém. Ezequiel 37 até o verso 14, é fundamental você prestar muita atenção na leitura. Se você notar o seu irmão ao lado, sem Bíblia, aproxime-se dele e leia junto com o seu irmão. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor
e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Poder sentar em nome de Jesus. Versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Quando eu li esse texto, eu pensei sobre a força, a alegria de Deus na vida de um cristão, o propósito de Deus na vida do seu povo. Uma declaração como essa, totalmente sem perspectiva, não era a vontade de Deus para o povo de Israel viver esse momento em que o povo estava vivendo. Você que é um estudioso da palavra de Deus, sabe que o povo de Israel teve o seu tempo de altos e baixos, tempos de comunhão, de temor a Deus, e tempos desérticos. E esse texto que nós acabamos de ler demonstra um desses tempos. Mas é importante lembrar, irmãos, que quando o Senhor libertou o seu povo lá do Egito, Deus não libertou o seu povo para que esse povo vivesse como ossos secos. Deus, quando libertou o seu povo para abençoá-lo, material e espiritualmente falando. Havia uma terra que emanava leite e mel, havia uma terra abundante. Deus conduziu esse povo para essa terra, e Deus também abençoou esse povo espiritualmente, fazendo dessa nação a única nação teocrática, ou seja, governada por Ele, aonde nós vemos através de Moisés, Deus instituindo leis, Deus ensinando, Deus, enfim, colocando diante do povo uma diretriz espiritual também. Então nós vemos lá no início de tudo, da história desse povo, que a proposta de Deus era que esse povo vivesse uma vida
plenamente. E agora nós encontramos um povo dizendo: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Quando eu olho para a igreja hoje, eu entendo que a proposta de Deus não mudou. Quando Deus, através de seu Filho, levantou uma igreja, Deus não levantou um povo. E quando eu digo igreja, eu não estou me referindo a paredes. Aqui é um templo, é uma casa de oração. Quando eu digo igreja, eu falo sobre mim, eu falo sobre você, eu falo sobre esse irmão que está ao seu lado, eu falo sobre esse ajuntamento. Quando Deus levantou uma igreja, Ele não levantou uma igreja, um povo, um filho, uma filha. Ele não te salvou, Ele não te libertou de onde você estava, para que hoje você vivesse como um osso seco. Não. Paulo, quando escreveu a Timóteo, irmãos, ele trata a igreja como coluna e baluarte da verdade. Paulo não trata a igreja como vale de osso seco. Paulo trata a igreja como algo forte, como algo importante, como algo que faz parte dos planos de Deus. Porque quando Deus levantou Israel, Deus tinha um plano, através daquele povo manifestar a sua glória. E esse plano não frustrou, esse plano não mudou. Deus, quando em Cristo levantou uma igreja, a proposta é a mesma: através do seu povo, através da igreja, manifestar a sua glória junto ao mundo. Mas o que acontece? Acontece que nós, às vezes, nos distraímos e nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de que o desejo de Deus é que o seu povo se alegre nele, que encontre nele sempre uma esperança e uma confiança renovada. Porque se você não sair daqui com esse entendimento, você vai fatalmente cair na fatalidade desse mundo que nós estamos vivendo. Uma vez eu tive a oportunidade de dizer para uma pessoa que nós pastores às vezes pregamos determinadas mensagens e nós não somos fatalistas, nós somos realistas. A Bíblia não é fatalista, a Bíblia é realista, ela é real, ela fala a verdade. E o Senhor, usando João, diz: o mundo inteiro jaz no maligno. E é verdade, isso não é fatalismo, é um fato. Nós vivemos numa sociedade de ossos secos. Jesus diz em João 10:10 que o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Ele tem feito isso, e cada dia que passa, de forma mais à vontade. Eu estava lendo uma pesquisa feita por uma instituição bastante respeitada no meio evangélico, certamente você já ouviu falar, uma instituição chamada Visão Mundial. É uma instituição de respeito, considerada, e é uma instituição que fez uma pesquisa. E eu achei interessante quando estava lendo essa pesquisa sobre a Visão Mundial, e que realmente mostra como nós, irmãos, vivemos numa sociedade de ossos secos. A Visão Mundial trouxe algumas realidades para nós. Olha o que a Visão Mundial diz: a cada 1 minuto morre uma criança de fome no mundo. A cada 1 minuto morre uma criança de fome no mundo. Até o final desse culto, se 1 hora tem 60 minutos, 60 crianças até o final desse culto morreram de fome. A Visão Mundial diz que em cada pessoa, em cada 6 pessoas, 1 em cada 6, não tem acesso à água potável para beber. Ela diz mais: 70% da população do mundo, a família vive com R$90 por mês. 70% da população do mundo. Ela disse mais, se referindo ao Brasil: o índice de homicídios hoje no Brasil é de 400, só entre jovens, 400 jovens por mês. Ou seja, a cada dia morre assassinado no Brasil 14 jovens a média. E só para concluir, para você perceber como nós vivemos na sociedade de ossos secos, o Brasil hoje é o 73º país em desigualdade social. Ele está no número 73. Um país que, segundo as propagandas, é o 5º país mais industrializado do mundo. O Brasil
está entre os países mais industrializados do mundo. No entanto, nós estamos em 73º lugar em desigualdade social. Eu tinha uma passadeira na minha casa, uma irmã em Cristo, da Igreja Batista, que ano após ano ela fazia um trabalho missionário. E eu não me esqueço de um dia que ela chegou lá em casa para passar roupa e chegou com um olho desse tamanho de tanto chorar e continuou chorando. E eu perguntei, como é que foi a experiência? Ela disse, pastor, ela fez um trabalho missionário no interior de Minas Gerais. Ela disse, pastor, eu sentei com um homem, e aquele homem come um prato de comida a cada 2 dias, porque ele tem que dar para os filhos de comer. O homem era um esqueleto que só tinha pele. E ele disse para mim, minha filha, eu não sei o que é comer um prato de comida todos os dias. Quando eu como feijão com farinha, de 2 em 2 dias, para dar o que comer aos meus filhos. Eu estou falando Minas Gerais, um estado da região sudeste, a região mais rica do Brasil. Nós vivemos num mundo de ossos secos. Nós vivemos literalmente num mundo aonde o ladrão, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E qual a minha intenção com essa mensagem ao me dirigir a você, irmão, ao me dirigir a você, irmã? Nós temos que tomar uma posição diante do Senhor, porque o ladrão, ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a alegria da tua alma, ele quer tirar a tua alegria de servir a Deus, ele quer que você viva como alguém que estivesse num vale de ossos secos, porque Ele é Deus de vale de ossos secos. O teu Deus não, o teu Deus é Deus te conduzir à terra que emana leite e mel. Eu estava pensando, meus irmãos, ele é ladrão, e como o inimigo tem tentado roubar a alegria do povo de Deus? Por que ele tem tentado roubar a alegria do povo de Deus? Por que ele usa situações? Ele usa um parente, ele usa um marido ingrato, ele usa uma esposa, ele usa um filho que ainda não reconheceu o trabalho de seu pai e de sua mãe. Quantas situações o inimigo está sempre em ocasião para quê? Para te roubar a alegria, para te roubar o ânimo, para te roubar o prazer de estar na comunhão de Deus. Ele é ladrão, mas sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que a alegria de Deus na vida de um homem é a melhor terapia, é o melhor remédio que o ser humano pode ter, é a presença de Deus. E a Bíblia mostra isso. Marca aí esse texto que nós vamos voltar, Provérbios capítulo 17, verso 22. O sábio diz assim, abre lá em Provérbios 17, 22. O coração alegre, está aqui, Provérbios 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio. Olha o que está escrito, interessante. O coração alegre é bom remédio. Mas como conclui o versículo? Leia comigo em voz alta. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. O coração alegre é bom remédio. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo foi um pastor. Ele foi apóstolo, ele foi missionário, mas ele foi um pastor. E você pode observar que sempre que o apóstolo escrevia para as igrejas, no meio das recomendações dele, ele sempre incentivava a igreja a se alegrar em Deus. Você encontra ele dizendo em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Por que ele dizia isso? Porque ele sabia que o coração alegre é bom remédio. Ele, quando escreveu a igreja de Tessalônica, uma cidade da Grécia, ele disse, regozijai-vos sempre no Senhor. Por que Paulo, um homem de dor, um homem de lutas, um homem que tem no seu histórico perseguições, que tem no seu histórico marcas de chicotada no seu corpo, por que esse homem, sempre ao escrever para a igreja, lá nas entrelinhas dizia, alegrem-se em Deus, confiem em Deus, regozijem-se em Deus? Sabe por quê? Porque ele sabia que quando um homem se alegra no Senhor,
esse homem traz saúde para a sua vida. Porque a Bíblia diz que o coração alegre é bom remédio, é terapia de Deus. Mas a segunda parte diz, o quê? Que o espírito abatido faz secar os ossos. E eu pergunto, será que essa é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Irmãos, quantas pessoas de espírito abatido, quantas pessoas hoje infartando, quantas pessoas com problemas, a chamada doença psicossomática, somatização de coisas, é um filho aqui, é outro ali, é um problema aqui, é outro lá, e a pessoa só absorvendo, e aí a gente vê, a pessoa se abate, a pessoa cai, a pessoa se prostra, a pessoa vive como um osso seco, ela não se levanta, e lá do outro lado, está o inimigo dizendo, eu vim para isso, sabe por quê? Porque ossos secos não é obra de Deus, ossos secos é obra do diabo. Eu acho interessante que o profeta Isaías, quando ele profetizou a respeito de Jesus, ele diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, a pôr em liberdades aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça para a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus foi homem de dores. Sabe para quê? Para tirar de sobre nós o fardo. Eu costumo dizer às pessoas que nós não temos como fugir dos problemas, nós não temos como ficar dentro de uma caixinha isento dos problemas, nós não temos como não sofrer consequências dos problemas, mas fardo não, fardo o Senhor já tomou sobre si, fardo não, ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fardo não. Se você for para a palavra, você vai encontrar a Bíblia ensinando, o Salmo 97, alegrai-vos, ó justos, no Senhor, independente das circunstâncias. Você vai encontrar um Salmo 100 dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor. Verso 2, servi ao Senhor com dor, com murmuração, culpando os outros. Não, servi ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. Mas pastor, eu vivo lutas, eu vivo dificuldades, mas meus irmãos, é a alegria de Deus, é a unção de Deus, é a força de Deus que faz a gente vencer as lutas. Mas o que é que o diabo quer? O diabo quer que você se dê por inteiro a sua dor. Ele quer que você viva no seu cantinho de impossibilidades. Eu não sou ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou um infeliz, eu nasci para o insucesso. O diabo, meus irmãos, e Deus já estava falando no meio do louvor, ele lança setas, ele lança dardos, ele quer que você se sinta como o povo de Israel se sentiu naquela ocasião de Ezequiel. Volte ao texto. O povo de Israel estava diante de si mesmo, dizendo, os nossos ossos, Ezequiel 37, verso 11, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Você vê aqui o que? Um povo sem saúde, ossos secos. Você vê o que? Perdeu a nossa esperança, vida espiritual. Irmão, se um crente perde a esperança em Deus, ele está falido. Perdi a esperança, era o que o povo estava dizendo, e estamos de todos exterminados, como se estivesse dizendo, Deus se esqueceu de nós, estamos fora do plano. Mas meus irmãos, a graça do Senhor é maior do que a vida. Deus faz o profeta andar no meio daqueles ossos, Deus faz o profeta andar no meio daquela situação, diz Ezequiel,
anda no meio desse vale e começa a profetizar e diz: assim diz o Senhor. E lá no meio daquele vale de osso, no meio daquela situação contrária, adversa, sem perspectiva, o profeta, o homem de Deus, começou a obedecer e a usar a linguagem de Deus. E meus irmãos, quando o homem usa a linguagem de Deus, quando o homem faz o que Deus quer, quando o homem é conduzido por Deus, ele começa a ouvir ruído de osso com osso, ele começa a enxergar a carne nascer, ele começa a ver o tendão, ele começa a sentir que de um osso Deus pode levantar um exército poderoso para lutar, porque esta é a obra de Deus, obra de restauração. Aleluia! Obra de restauração. Sabe o que o diabo quer? É que você viva como o povo vivia. Estamos de todos exterminados. Meu marido não tem mais jeito. Meu filho vai morrer cheirando. É isso que o diabo quer, irmão. Que você viva olhando para si mesmo como se nada mais fosse acontecer. Seja um Ezequiel. Enfrente o vale. Entre no vale e comece a dizer aos ossos: assim diz o Senhor. Porque quando Deus age agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Quando Deus entra na situação, um milagre acontece. Quando Deus começa a trabalhar, meus irmãos, o impossível aos olhos dos homens começa a ser possível, porque para Deus tudo é possível. Irmãos, nós temos que voltar o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos entender, e eu vim com esse objetivo hoje, de que Deus está esperando que todos os dias você se alegre nele, independentemente das circunstâncias. Porque no reino de Deus, irmãos, na vida cristã, a fé cristã de verdade, não tem meio termo. Ou você se dá por inteiro para o Senhor, ou nada feito. Deus não quer 90% do teu coração, ou 100% ou nada. No reino de Deus, ou você dá tudo teu para Deus, a tua vida sentimental, material, financeira, o teu futuro, e você diz: Senhor, independentemente das coisas que estão ao meu redor, eu quero me alegrar em ti. Ou você faz isso, ou você tira os olhos do Senhor, começa a olhar para as circunstâncias e volta a dizer: o mundo inteiro jaz no maligno. Nós vivemos uma sociedade de ossos secos, homens e mulheres fisicamente muito bonitos, mas por dentro ossos secos, sem perspectivas. Nós vivemos uma sociedade aparente, meus irmãos. Nós vivemos uma sociedade de falsos prazeres. É um prazer momentâneo, é um prazer que a pessoa vai. Irmãos, hoje eu levantei 5:30 da manhã. Eu levanto muito cedo aos domingos. Fui para a padaria comprar pão. Lá estava um grupo, todo descabelado, depois de uma noitada. Eu disse: eles estão aqui cansados, mal cheirando, depois de uma noite, aquele ar bêbado, eles trocando as pernas, e eu dizendo: vim comprar pão para ir para a casa do Senhor, para louvar o meu Deus. Eu poderia ser, porque eu já fui do outro lado, mas o Senhor me tirou do vale de ossos secos e me transportou para o reino do Filho do seu amor, me deu uma nova vida, me transportou para uma vida nova, porque essa é a proposta de Deus para a tua vida. Nós precisamos entender que a fé cristã independe das circunstâncias. A fé cristã, meus irmãos, a verdadeira fé cristã, ela não está abalizada, pautada em resultados. Se eu estou com um bolso cheio de dinheiro, estou feliz. Se eu estou duro, eu estou triste. Não, irmão. A alegria do Senhor é a nossa força. Estando com saúde ou não, Deus é minha rocha. Estando com dinheiro ou não, Deus é o meu sustento. Estando a minha família me compreendendo ou não, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu esperarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, contudo eu me alegro no Senhor. Ele me faz andar como das corças e me faz andar altaneiramente, diz o Senhor. O que é isso? É a proposta de Deus para mim e para você. E se nós não entendermos isso, se você esta noite não sair daqui entendendo isso, sabe o que o diabo vai querer? Que você viva como o povo da época de Ezequiel, dizendo: os nossos ossos se secaram. Eu nasci para ficar solteira e vou morrer solteira. Para, irmã.
o melhor de Deus Ele está guardando para você. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar, pereceu a nossa esperança, e o diabo vai dizer, é isso mesmo, cadê teu Deus? Aí o diabo começa a usar, o vizinho, cadê teu Deus? Ô irmãzinha, tu está indo para a igreja toda semana, orar lá naquela igreja do pastor tal de Luiz Alberto, nada mudou, o diabo quer roubar a tua esperança. Eu quero dizer para você, irmã, persevera, fica firme, continue caminhando, porque o Senhor vai honrar a tua fé, Ele é fiel, aleluia, Ele é fiel, uau! Ele é fiel, diga, Ele é fiel, Ele é fiel, diga aleluia, Ele é fiel, glória a Jesus. Irmãos, nós temos que tirar o luto do nosso meio. Às vezes a gente encontra crentes dentro da igreja assim, ninguém me ama, ninguém me quer chamar atenção, sentimento de autocompaixão, larga a bengala, joga a bengala fora. Deus fortalece as tuas mãos, Deus te sustenta. Você não precisa temer os seus inimigos. Se ele se levantar por um caminho, por 7 ele vai fugir da tua presença, porque o Senhor vai agir em teu favor. Você tem que tomar uma posição. Nós temos que ter uma visão de Deus, irmãos, como Deus quer que tenhamos. Nós não podemos olhar para nós e dizermos, não, nós não somos peças soltas. Nós fazemos parte de um rebanho, onde o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, vê vir o lobo e foge. Eu não, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar, entrará e sairá e achará pastagem. Eu quero dizer para você, seja o que você estiver passando, você tem um Deus que há de te suprir sempre no momento certo. E se você chegou aqui esta noite dizendo, pastor, eu estou cansado das lutas, eu quero te dar uma boa notícia. Essa luta não vai ser além das suas forças, porque Deus não permite com que você seja tentado acima do que você pode. Na hora certa, e esta noite eu também creio que seja, Deus vai te dar um escape, porque Ele é fiel. Nós temos que jogar o luto fora, meus irmãos. Volto a dizer, nós não somos super-homens, mas Deus não quer calça frouxa no reino. A nossa força está no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, de Jeremias 17. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo dá o seu fruto, e no tempo da sequidão as suas folhas não ficam murchas. Por que isso? Porque há um sustento, há um rio. Nós não caminhamos na força do nosso braço, porque Jeremias diz que maldito é o homem que confia no seu próprio braço e faz do seu braço a sua força. Não, a nossa força é em Deus. Ou vocês pensam que o pastor chegou aqui, essa igreja chegou aqui com 21 anos, o pastor sentado debaixo de uma árvore tomando água de coco? Não, muitas lutas se levantaram, muito choro, muitos inimigos se levantaram, muitas vozes se levantaram, muitas setas se levantaram, mas o pastor chegou até aqui com você, sabe por quê? Porque Deus é o sustento deste lugar, Deus é o sustento desta obra, e quando o Senhor põe a mão, ainda que o homem lá fora diga não vai dar certo, o Deus que nós servimos faz de vale de ossos secos um exército poderoso. Sabe para que serve exército? Para lutar. Exército é para lutar, exército existe para lutar. Então, irmão, levanta a tua cabeça e vai à luta. Levanta a tua cabeça, irmã, e vai à luta. O diabo está pelejando, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Vai à luta, irmão. O inimigo está aí querendo te botar para baixo, o Senhor hoje te bota para cima. Ele diz, eu sou contigo por onde quer que andares. Eu estou com a minha mão sobre a tua vida. Levanta, irmão. Crente não pode baixar a guarda. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele dá toda uma descrição de um soldado. Escudo da fé, espada que é a palavra, capacete da salvação. Ele descreve toda uma vestimenta de soldado. Sabe por quê? Porque Deus te salvou para que você seja um guerreiro, para que você lute, não na tua força, na força dele. Deus olhou para aquela nação, meus irmãos, e disse para Ezequiel, manda um recado para essa nação, eu não desisti desse povo. Eu acho interessante que se fosse um de nós, talvez não agiria como Deus. E quantas vezes a gente vê uma pessoa de osso seco e diz assim, ele merece, bem feito,
está no osso porque merece. Deus não faz isso. Deus é misericordioso. O homem pode estar caído e o Senhor levanta, porque o cair pode ser do homem, mas o permanecer caído é do diabo. O Senhor diz no Salmo 37, o Senhor estende a mão e levanta o homem. Ele levanta. Deus não quer que um filho permaneça caído. Você pode até cair, mas permanecer é outra história. Cair você pode, e se você cair, o Senhor estende a sua mão para te resgatar. Permanecer caído é cair na armadilha de vale de ossos secos, e Deus não quer isso para a tua vida. Então eu quero nesta noite orar por você que está recebendo essa palavra e está entendendo o recado de Deus para a tua vida pessoal. Volto a dizer o que eu disse no início dessa mensagem. Às vezes nós nos distraímos, e quantas as vezes nessa distração nós dizemos: cadê Deus? Senhor, tem misericórdia. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Às vezes nós nos distraímos e nós nos damos tanto ao problema, nos entregamos tanto ao problema, que a gente fica doente. O meio evangélico está cheio de crente doente, meus irmãos. Eu tenho uma profissional em casa, os consultórios de psicanalistas, os consultórios de psiquiatras, os consultórios de psicólogos estão cheios, e os crentes estão ficando doentes. E muitas vezes, meus irmãos, essa doença é porque nós nos distraímos. No sentido de quê? De nos darmos por inteiro aos problemas, nos esquecendo de que tem um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente. Ele refrigera a nossa alma por amor do nome dele. Não é porque eu sou bonzinho, nem porque você é bonzinho. Nós não merecemos nada de Deus, irmãos. Tudo é a graça do Senhor. E a graça de Deus está hoje aqui para te renovar. A graça de Deus está hoje aqui para te levantar. E se você tem vivido uma vida dizendo: eu não tenho mais jeito, eu quero te dar uma boa notícia. Deus hoje está dizendo: levanta, porque eu sou contigo. E você vai ser como um exército numeroso para guerrear e vencer, e o nome do Senhor ser glorificado. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem faz a obra por nós. Eu não faço a obra por mim, é o Senhor que faz a obra. A minha mão não alcança nem tudo. Eu não sou tão forte como eu penso que sou, meus irmãos. Nós não somos tão fortes como pensamos que somos. Nós temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Portanto, eu quero orar. Eu quero, junto com o pastor Isobel, dizer: Senhor, renova as forças. Porque hoje o diabo tem que ser envergonhado. E eu costumo dizer, irmãos, que para mim, a única maneira que realmente um crente tem como de envergonhar o diabo, sabe como é? É quando esse crente diz assim: olha, eu posso estar passando pelo vale, eu posso estar passando o que for, eu quero declarar que Jesus Cristo continua sendo o Senhor e Salvador da minha vida. Quando o crente levanta a mão e diz: não adianta, eu tenho um Deus em toda e qualquer situação que está do meu lado. Aí eu digo: o inimigo está sendo envergonhado. Aí eu digo: o inimigo está perdendo a sua força, porque ele é ladrão e ele quer roubar isso de você. O apóstolo Pedro diz na sua carta que ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E qual foi a receita de Pedro? Resistir firme na fé. Você tem uma arma, a fé. Essa arma não é tua, essa arma não é da igreja Nova Vida, essa arma não é da igreja batista, nem da presbiteriana. Fé é dom de Deus. Esse dom está hoje aqui para ser derramado sobre a tua vida. E você pode, pela fé, vencer o mundo, porque João diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Entenda que as armas do cristão não são carnais, e sim poderosas em Deus. Irmão, levanta a tua cabeça, o Senhor hoje te renova. Vamos ficar de pé, vamos erguer as nossas mãos. Oh, aleluia! Erga as tuas mãos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você pode com a tua boca declarar que o Senhor é a tua rocha. Você pode com a tua boca declarar que o Senhor é o teu sustento. Você pode com a tua boca declarar que o Senhor é o teu refúgio e fortaleza. Você pode com a tua boca declarar que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Porque o diabo está dizendo assim: vai faltar. Não vai faltar. Vai mandar todo mundo embora, que todo mundo vai embora lá do trabalho. Deus não vai deixar faltar o pão na minha casa. Irmão, Deus é fiel. Ele é Deus justo. Ele é Deus que sustenta seu povo. E é tão bom saber que Ele está aqui.
não por causa das paredes, mas Ele está aqui por causa do seu povo. Aonde houver 2 ou mais pessoas, eu estarei presente. Ele está aqui. Irmão, vem aqui diante do altar, eu quero orar por você. Eu quero dizer: Senhor, ossos secos não, reaviva teu povo. Vem aqui diante do altar. Pastor, eu quero...